Nosso maravilhoso Deus nos deu a oportunidade de continuar a estudar o tema, o fundamento do governo de Deus. Deus seja louvado por isso e que Ele nos inspire, nos ilumine a entender o assunto, que é muito importante. Não deixe de procurar entender, vá à Bíblia, não deixe, aproveite a oportunidade. Então, hoje, domingo, 26 de maio, o santuário e a lei. Então, o que está na Arca da Aliança, no santuário, no Santíssimo do Santuário, está baseado em Apocalipse 11:19, muito importante essa passagem. Êxodo 25:16, Êxodo 31:18 e Apocalipse 12:17. Nós sabemos que nós estamos dentro de um grande conflito. E nós precisamos entender o porquê desse conflito. Então, o dia da expiação era um dia de juízo. Israel devia participar desse evento com arrependimento, exame de consciência e abstenção do trabalho. Isso está em Levíticos 23, 29, 31. Para nós entendermos o que foi feito lá no passado, para entendermos o presente. Então, somente nesse dia o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado. No compartimento mais interior do santuário, mais adentro, estava a Arca da Aliança. Nela havia os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Então, a tampa dourada da arca era chamada de propiciatório, onde se aspergia sangue para purificar o santuário do pecado, né? Então, a presença de Deus se manifestava no Shekinah, a glória divina sobre o propiciatório. Então, cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador. Mas o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até o dia do juízo. Isso está em Hebreus 10, verso 3. De fato, o pecado seria completamente removido séculos depois, somente por meio do sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz. Então, é pela fé em seu sangue que podemos ser purificados do pecado. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Na presença de Deus, a misericórdia e a justiça combinam-se harmoniosamente. Então, ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário de Deus, a arca da sua aliança, que está em Apocalipse 11:19. Ellen Goldwhite escreveu: dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio a trovões dos sinais e escrita com seu próprio dedo nas tábuas de pedra, a lei de Deus que se encontra no santuário celestial é o grandioso original do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra registradas por Moisés no Pentateuco eram uma cópia exata. Então, quando Deus apareceu, chamou Moisés para subir no monte, ele entregou para Moisés 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo dele mesmo, do próprio Deus. Esses 10 mandamentos que ele entregou para Moisés colocar lá no santuário terrestre era uma cópia do verdadeiro que está no santuário celestial. Então, os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina, conforme está no Grande Conflito, né? Página 365. Então, à medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos sobre o santuário, perceberam o significado da lei de Deus e do sábado.
Então, eles raciocinaram que, se a lei de Deus tinha sido retratada na Arca da Aliança no Santuário Celestial, certamente não podia ter sido eliminada na cruz. Que uma vez que muitos ensinam que a lei foi abolida na cruz, mas não é isso que a visão que João teve no Apocalipse revela. E muito menos juntando aqui em Hebreus com o livro de Êxodo, né, nós vamos ver que o que se fez lá no santuário terrestre era uma cópia do verdadeiro que está no santuário celestial. Então, o movimento de rotação da Terra, que ocorre a 1.609 km por hora, traz a nós o sábado a cada semana, sem exceção. O que isso nos diz sobre a importância da doutrina da criação? Que outra doutrina tem um lembrete tão poderoso e recorrente como o sábado? Então, isso é maravilhoso. Se você tem alguma dúvida, tire a dúvida, não fique com a dúvida, porque quando Jesus andou na terra, ele falou que nós era para examinar as Escrituras, né? Porque nela nós encontraríamos a vida eterna. Porque ele disse, elas testificam de mim. Então, não deixe de estudar esse livro. Que Deus te abençoe, que você seja iluminada nesta semana, em nome de Jesus. Amém.